Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Comunidade Cristã Viva. Que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo com meus irmãos, que eles possam ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa encher nossos lares com as Suas bênçãos, que o Senhor possa estar conosco nesse momento. Todo louvor, toda honra e toda glória ao Teu nome, Pai. Seja presente em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser ministrado, impactado pelo poder do Espírito Santo. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare! Te agradecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Ti, confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Declare: queremos o Teu nome e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Só Tu és, só Tu és. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só Ele é. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só a igreja. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Declare na sua casa. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha
Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Mais uma vez declare uma coisa. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. Pai, nós te pedimos nesse dia que o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, Senhor. Venha sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão ouvindo essa canção neste dia, Pai. Que o Senhor possa ministrar sobre a vida dessa pessoa, que neste momento, onde ela estiver, Senhor, o Senhor possa ir com a sua cura, com a tua provisão, que o Senhor possa ir de encontro com esta alma, Pai. Que todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito ao contrário, Pai, que não vem de ti, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro paz, paz sobre os lares, paz sobre essa vida em nome de Jesus. Que todo cansaço espiritual, cansaço físico, Pai, tudo aquilo que vem na mente da pessoa para ela querer desistir, para ela querer se abalar emocionalmente, que venha cair por terra em nome de Jesus. Que os nossos filhos, que os nossos lares venham estar com a tua mão, com as tuas bênçãos, com o teu Espírito Santo, Pai. Que os nossos lares venham ser cheios do teu amor, cheios da tua provisão, cheios do teu carinho, Pai amado. Que o teu Espírito Santo venha nos cercar na ida e na volta, Pai. Que todos os pais de família, Senhor, venham estar protegidos pelas tuas mãos. Que neste dia dos pais, Pai amado, pais venham ser abençoados, que eles venham ser cabeça dos lares, Pai amado, que eles venham estar ali, Pai amado, para honrar o teu nome, levar a família dele nos teus caminhos, Senhor. Oh, Pai amado, eu declaro sobre esses lares a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade, o teu amor, a tua infinita bênção, e que pessoas venham ser alcançadas pelos teus louvores, pela tua palavra, que a tua palavra venha cair em terreno fértil e venha gerar vida, Pai. Que o teu evangelho venha gerar vida nas pessoas que estão ouvindo, daqueles que crerem na tua palavra, daqueles que sentiram o teu amor, que venha gerar vida, Pai. Levanta, Pai, o caído, ressuscita, Pai, aquele que já não tem mais jeito. Pai amado, entra em hospitais, Senhor, com teu Espírito Santo, que ali pessoas venham ser restauradas, venham ser curadas, venham ser libertas, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, eu creio, Pai, porque o Senhor há de vir, Senhor. E antes do Senhor vir, o Senhor vai curar e libertar, para que nós possamos ir junto com o Senhor. O Senhor quer é uma igreja lavada e remida no teu sangue. Por isso, Pai amado,
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas. Vem com tua presença, Senhor, vem com teu Espírito, vem incendeia as nossas vidas. Vem, abre os nossos corações, tudo, 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 tudo que somos, queremos derramar diante de Ti. Abre os nossos corações para a Tua palavra, Deus. Abre os nossos corações para ouvir mais de Ti, para sermos transformados, para sermos restaurados, restaurados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Que bom que você está conosco mais uma vez na nossa transmissão, e eu quero louvar a Deus pela sua vida e por toda a sua casa. Hoje nós estamos na segunda mensagem da nossa série A Esperança que Você Precisa, e eu quero neste momento começar essa mensagem dizendo que você e a sua família são muito especiais para Deus, muito especiais para nós, e hoje nós vamos dar continuidade a essa série tão abençoada. Hoje nós iremos para a segunda mensagem, que tem o tema A Esperança que Você Precisa Investir em Tempos de Crise ou em meio à crise. No texto de Provérbios 23, 18, diz assim: certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. É um dos versículos que nós vamos usar na série toda, porque realmente é uma palavra que traz esperança ao nosso coração. A palavra do Senhor diz: certamente haverá um bom futuro para você e a esperança não falhará. Sabe por quê? Porque existe o Evangelho de Jesus, existe as boas novas, as boas notícias que hoje está chegando agora na sua casa. Você está ouvindo essas boas novas de Jesus. Você está nos ouvindo e tenho certeza que as boas novas de Cristo está chegando aí onde você está. Por isso, nessa manhã, abra o seu coração, esteja conosco para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Existindo o Evangelho que nos traz esperança, podemos ter a certeza e a convicção que nós só poderemos vencer em nossas vidas fazendo o bem, obedecendo aquilo que o Senhor tem nos falado, nos ordenado. Você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo e gerando más notícias. Muito pelo contrário, a sua mente, o seu coração precisa estar alimentado por boas novas, pelas boas novas do Evangelho. Então, nós temos visto hoje muitas pessoas, estamos na verdade presenciando um cenário difícil. Nós estamos enfrentando ainda, não é, essa pandemia, estamos indo para o 5º mês de isolamento social, e muitas pessoas passando por dificuldades, passando por muitos problemas, muitas dúvidas de como vai superar as ondas pós-pandemia. Essas boas novas é que nos dá a certeza de que vamos vencer, e essas boas novas são palavras de Jesus,
são as palavras poderosas dele. Então, por isso, nesse momento, juntamente comigo, devemos nos apegar a essa palavra. Isso, se apegue à palavra de Deus, porque eu tenho certeza que ela é fonte de vida, fonte de restauração, fonte de fé para você e para toda a sua família. Hoje, o tema é sobre investimento. Mas podemos nos perguntar, mas como que eu posso investir diante de tanta crise? Parece ser um paradoxo falar de investimento em tempos difíceis. Só que eu quero afirmar para você, com toda a responsabilidade e fé, que para todos nós, que esse momento de crise nunca foi sinônimo de parar de investirmos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós vemos, queridos, muitos exemplos da Bíblia, muitos exemplos em momentos difíceis, em momentos desesperadores, Deus agindo em tempos de crise, o povo de Deus investindo, no reino do Senhor, para vivenciar o sobrenatural. Eu quero dizer para você que mesmo em tempo de crise, ainda é tempo de investimento, porque o Senhor age de maneira sobrenatural, no nosso natural. Deus age de maneira poderosa, com bênçãos, milagres e multiplicação. Então, da maneira natural, é uma maneira natural para Ele fazer o sobrenatural. E para nós, às vezes não, como somos limitados, não entendemos o agir dEle, mas Deus está agindo, Deus está fazendo grandes coisas. Então, queridos, Ele multiplicou, olha só, como Ele é o mestre da multiplicação. Ele multiplicou o azeite na refeição da pobre viúva com seu filho. Ele multiplicou a força dos numerosos soldados israelitas nas batalhas, onde estavam com poucos soldados, venceram um exército gigante. Vários exércitos, por quê? Porque o Senhor multiplicou força, o Senhor traz propósitos, o Senhor também multiplicou pães e peixes, ou seja, Ele é o mestre da multiplicação, Ele é e sempre será o mestre da multiplicação. Por isso, eu quero ler um texto com você, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 12 a 17. E eu quero ler com você hoje esse texto de Lucas, capítulo 9, versículo 12 a 17. Diz assim o texto, olha só o que diz a palavra de Deus. Vou começar a partir do versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: mandem embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deles vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Os estudos dizem, entre homens, mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Uau! Uau! Que extraordinário esse texto. Ele, Jesus, é o mestre da multiplicação. Que sensacional! Olha só, nós encontramos nesse texto um relato de uma dessas multiplicações milagrosas de Jesus.
extraordinárias. Jesus agindo com o seu sobrenatural no natural do homem. Ali você pode imaginar um pouco esses discípulos de Jesus tentando se organizar, tentando organizar quase 20.000 pessoas, como eu já disse, entre homens, mulheres e crianças do grupo. Aí começa o milagre. Como é que uma multidão de quase 20.000 pessoas, os discípulos, os 12 discípulos começam a organizar ali grupinhos de GCs, de 50 a 50, para que tenham ordem e consigam estabelecer ali uma ordem com aquele povo. O milagre começa aí, porque Jesus, quando Ele ordena algo, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe, Ele já tem planejado, Ele sabe todas as coisas. E aqui no texto nós vimos que os discípulos, com certeza, eles indagaram, eles até duvidaram, disseram: mas mestre, como? É melhor despedir todo esse povo, é melhor pedir para que todos encontrem comida pelo caminho e pousada, porque está escurecendo, vai escurecer, e as coisas vão ficar mais difíceis. Jesus, na sua centralidade, ali no seu propósito, entendendo que era um campo missionário, um lugar da demonstração do reino de Deus. Então o primeiro milagre começa em organizar o povo, para que eles começam a entender, porque eles estavam ouvindo a mensagem, estavam interessados a mensagem que Jesus tinha, porque Ele falava com autoridade. E ali, queridos, quando a situação está diante de Jesus, nós não conseguimos imaginar o que Ele irá fazer. Muitas vezes a ação do Senhor nas nossas vidas é ilógica, nós não temos uma explicação lógica, mas Ele está agindo, e a nossa tendência é tentar adivinhar, é tentar antecipar o que Deus irá fazer. Os discípulos disseram: mestre, é o seguinte, se o Senhor está pensando nisso, não é? Em deixá-los aqui para alimentá-los, é bom a gente comprar, e a oferta vai ter que ser boa, para comprar tudo alimento para esse povo. Só que Jesus, queridos, Ele tem uma maneira de agir, Ele tem uma maneira de fazer, muito, muito diferente da nossa, de uma maneira assim, exponencial, vamos usar essa palavra. Então aqui, Jesus ali estava pensando, agindo, e realmente querendo fazer o sobrenatural acontecer. Então nós queremos, às vezes, suprir as nossas necessidades dando jeitinhos. Agora presta atenção, na maioria das vezes nós vamos errar, porque queremos antecipar, às vezes, ou tentar imaginar o que Deus está pensando, o que Jesus está pensando, e a gente vai, com certeza, errar. Naquele momento, Jesus, Ele segura ali em suas mãos os peixes e os pães, olha para cima e os abençoa. Esse é o grande segredo de uma vida próspera e abençoada. Se eu e você quisermos vencer com esperança e dar investimentos em tempos de crise, nós precisamos fazer igual Jesus. Aqui nós aprendemos com Ele lições extraordinárias, mesmo diante de desconfiança dos discípulos, não é? Quando eles entregaram para o mestre tudo que eles tinham, quando os discípulos indagaram Jesus: mestre, o que nós vamos fazer? Bom, vocês vão dar a eles o que comer. E aí os discípulos disseram: o mestre está ficando louco, como que eu vou dar? O que a gente vai conseguir? Você imagina a correria? Vamos ver o que cada um tem, vamos tentar fazer ali uma vaquinha, vamos tentar buscar com quem pode dar o quê? E o que eles conseguiram no final das contas? 5 pães e 2 peixinhos. Eles conseguiram exatamente isso. E aí, na história, diz que o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus, isso mesmo, aconteceu nas mãos dos discípulos. Por quê? Porque tudo que os discípulos tinham foi oferecido a Jesus. Tudo que é oferecido a Deus nunca sairá das mãos dele do mesmo jeito.
E o resultado disso foi uma multidão alimentada e olha só o extraordinário de Deus, ainda sobrou 12 cestos cheios de sobras de alimento. Porque quando Deus multiplica, Ele sempre faz algo extraordinário. Não tem na mentalidade de Deus a escassez, a miséria, não existe isso. E por isso, queridos, que hoje eu estou dizendo para você, tem como investirmos em tempos de crise. E há 2 princípios importantes que nós podemos extrair desse texto tão verídico, tão vivo e tão importante para as nossas vidas. 2 chaves para entendermos a multiplicação de Deus diante dos nossos investimentos. Olha só o que acontece. Primeiro princípio: abençoe tudo antes, para que depois seja multiplicado. Essa é a grande lição. Se você quer fazer investimento, primeiro, abençoe tudo ao Senhor. Abençoe tudo antes de ser multiplicado. Essa é uma ação de fé. Olha só, o que muitas pessoas não entendem, e aí vai uma palavra, um apontamento para o seu coração, e tenho buscado com muita intensidade, a minha casa, viver essa verdade, é que antes que algo possa se multiplicar, ele precisa ser abençoado. Eu tenho uma prática na minha casa, isso já de muitos anos, e eu estou falando o que eu vivo. Todas as vezes que eu compro, meus filhos, minha esposa, nós compramos algo em casa, quando chegamos da rua, ou quando chegamos do lugar, nós colocamos em cima da mesa, e ali nós ungimos e abençoamos, dizendo: Senhor, obrigado, Pai, obrigado por este bem, seja algo simples, ou seja algo mais complexo, nós abençoamos, nós aprendemos a abençoar, nós aprendemos a colocar diante de Deus, porque é Ele que nos deu a semente, para adquirirmos aquilo. Então nós temos essa prática. Tudo primeiro precisa ser oferecido ao Senhor. Eu digo tudo, queridos. A nossa vida, a nossa família, os nossos recursos, o nosso emprego, tudo precisa ser oferecido ao Senhor. Sabe como que chama isso? Primícia. Dê a sua primícia a Deus. Sabe o que é dar primícia a Deus? É colocá-lo em primeiro lugar em tudo. É colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Ele tem que ser a primeira pessoa que você fala todos os dias. Ele tem que ser a primeira pessoa a saber dos seus planos, dos seus pensamentos. Ele tem que ser a pessoa a que recebe toda a sua vida, todos os seus recursos. Para quê? Para dedicar, para consagrar, para que Ele abençoe tudo que você é e tudo que você tem. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui desse princípio, primeiro princípio, é que eu preciso abençoar tudo antes, para que depois isso seja multiplicado. Como diz o texto de Romanos 11:16, e se as primícias são santas, toda a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, eu conheço muita gente boa, muita gente maravilhosa, muita gente com potencial, mas que ainda não sabem viver na dimensão da multiplicação, não sabem ainda viver esse princípio. Sabe por quê que ainda não sabem? Porque não aprenderam ainda a abençoar e dedicar tudo ao Senhor. Não abençoam o que têm, reclamam, eles canalizam os seus olhos na falta, aplicam dentro de si um certo sentimento de que sempre falta alguma coisa, mas não agradecem aquilo que tem. Se eu não agradeço aquilo que tem, eu não sou grato a Deus. Se eu não abençoo aquilo que vem nas minhas mãos, eu não vou ter a multiplicação. Esse é o princípio. Então, quando entregamos ao Senhor em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar para Ele, Ele coloca as suas mãos, Ele ordena a bênção, Ele abençoa. Então só depois disso
tudo que nós temos nas nossas mãos é possível e tem a capacidade de se multiplicar. Então Jesus recebe a nossa vida, Jesus recebe a nossa obediência, Jesus recebe os nossos dízimos, Jesus recebe as nossas ofertas, Jesus recebe a nossa adoração, e Ele recebe, e só Ele tem poder para expulsar o mal, ajustar as intenções e multiplicar na sua vida e na minha vida. Então vai a primeira lição, vai o primeiro princípio: tudo que você é e tem, abençoe ao Senhor, porque depois disso nós viveremos a bênção da multiplicação, assim como foi os discípulos. Jesus disse para eles: olha, vocês vão dar o pão para esse povo, o alimento para essas pessoas. De que maneira? Jesus estava ativando uma fé no coração deles. E nessa manhã, nesse dia, também o Senhor está ativando fé ao seu coração. Às vezes você precisa sair da sua zona de conforto e precisa dizer: Senhor, me ajuda, porque não está fácil. Pois é, o Senhor vai dar um escape, o Senhor vai dar inteligência, o Senhor vai dar estratégias. E tudo que você achar, tudo que você presenciar, você precisa oferecer ao Senhor. Então entregue tudo a Ele, abençoe tudo a Ele, coloque Ele como primeiro na sua vida, e todas as coisas serão acrescentadas. Segundo princípio que eu aprendo nesse texto tão especial, tão extraordinário: somente o que é dado pode ser multiplicado. Entenda uma coisa: somente o que é dado pode ser multiplicado. Se nós não damos nada, como viveremos a multiplicação? Então, se qualquer coisa que você der ao Senhor, que você oferecer ao Senhor, meu querido, minha querida, pode ter certeza que viveremos uma dimensão da multiplicação. No texto que nós lemos de Lucas 9, os discípulos tinham um pão e os peixes, pães e peixes, poucos, uma quantidade ilusória diante da multidão que estava aguardando. E aí o discurso de Jesus durou muito tempo. E com certeza você já parou para prestar atenção numa pessoa com fome? Quando eu estou com muita fome, eu fico muito irritado, não é? Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Fica irritado, fica de mau humor, quer comer logo. Por quê? Porque é uma necessidade humana. Então ali, Jesus uniu as duas coisas. Estava alimentando a alma, alimentando o espírito daquele povo, e também, consequentemente, alimentou o físico. Então você percebe que estávamos diante de um cenário difícil, mas com muitas lições extraordinárias. Eles poderiam comer os pães e os peixes entre eles, estavam em 12. Vamos resolver entre nós aqui. Estamos com fome mesmo, a gente vai ter que ajudar Jesus, vão ter que separar de 50-50, olha só a multidão que está. Imagina quantos GCs não deu, imagina ali quanto grupo, grupos caseiros não dava ali, não é verdade? E os discípulos começaram a trabalhar, então eles tiveram a oportunidade de dizer assim: olha, nós vamos fazer entre nós aqui, vamos comer os alimentos entre a gente aqui, vamos alimentar o nosso físico aqui, vamos comer e vamos tentar dar um jeito aí que Jesus está falando. Não, o que acontece, queridos? Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Os discípulos, eles não comeram entre eles o que eles acharam. O que foi entregue nas mãos dos discípulos, eles deram para Jesus. Jesus recebeu o que eles deram. Jesus abençoou os pães e os peixes e devolveu a eles agora com a bênção da multiplicação. E o texto você já leu comigo. Eles alimentaram toda a multidão e ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Jesus nos dá uma lição aqui extraordinária, dizendo o seguinte: que tudo que eu entrego para Ele, que tudo que eu ofereço para Ele, tudo que eu dou a Ele, com certeza haverá uma bênção da multiplicação. Uma outra coisa que eu tenho observado é que muitas pessoas comentam que em suas vidas nada se multiplica, é
é tudo do mesmo jeito, que a vida não sai do lugar, a vida espiritual, a vida financeira, não é? Nada sai do lugar, parece que nada está acontecendo de novo. Olha, eu quero te ajudar com toda a sinceridade do meu coração. Eu quero ajudar você e quero te ensinar esse princípio tão especial, que tudo que você entrega, que tudo que você dá ao Senhor, você viverá a bênção da multiplicação. Quem sabe hoje, eu quero trazer essa palavra de despertamento ao seu coração, porque o princípio que nunca falha é esse. Você nunca pode dar aquilo que não é seu. Primeira coisa, eu nunca posso oferecer aquilo que não é meu. Por isso, as primícias são de Deus. O resto, Ele deixa para você. Ele deixa para nós, para administrarmos com sabedoria. Agora, como que nós vamos receber a bênção dessa multiplicação, se gastamos até o que é de Deus? Não tem como. Não há cura, não há multiplicação. A semente não foi feita ou te dada para ser ingerida, foi feita para plantar. Justamente é que eu sempre digo: o Senhor é o dono da semente, da terra, da chuva e dos frutos. Por isso, queridos, hoje eu quero dizer uma coisa para você: não dê o resto para Deus, dê a primícia da sua adoração, a primícia da sua vida, a primícia da sua família, a primícia do seu coração, a primícia das suas intenções, a primícia dos seus recursos. Mesmo em tempo de crise, nós somos um povo que viverá um investimento, investindo no reino de Deus. E o melhor lugar para se investir é no reino de Deus. Por isso, leve de volta o que é de Deus e compartilhe da sua vida e da sua fidelidade para abençoar outras pessoas. Por isso, queridos, primeiro princípio que nós falamos, que eu quero até recapitular com você: abençoe tudo antes, para que depois Deus multiplique. E o segundo princípio nós falamos: somente o que é dado pode ser multiplicado. Uau! E eu quero falar com vocês, para que possamos ter esperança para investir. Hoje, nós precisamos de esperança para investir nos novos planos e projetos de Deus para a nossa vida. Olha o que diz o texto de Isaías 43:19: vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Quem entende essa bênção da multiplicação, quem entende que tudo vem dele, para ele, tudo é dele, entende que tudo que nós somos e temos vem do Senhor, volta para ele e retorna para nós de uma maneira abundante, de uma maneira ilógica, de uma maneira transbordante para as nossas vidas. Então entenda que Deus quer te dar esperança para os novos planos e projetos para a sua vida. Olha o que diz o texto de Apocalipse 21:5: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus está fazendo coisas novas. Escute uma coisa: Deus está fazendo coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está fazendo coisas novas e extraordinárias, perceba isso, mas não pare de investir, não pare de investir no Senhor, no reino dEle. Queridos, existe vida depois dessa pandemia e desse isolamento social, apenas nós vamos precisar nos reinventar. Queridos, Deus não é culpado de nada, o nosso Deus é um Deus de coisas novas e novos começos, recomeços. Porque você precisa acreditar nesse valor, você precisa acreditar e agir assim, e entender que Deus não se cansa de recomeçar. Queridos, logo logo a igreja está de volta.
Tenho recebido informações que logo, logo nosso município, a nossa região está de volta com todos os cuidados e exigências possíveis, mas a igreja vai voltar com as suas celebrações presenciais. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem que ser algo novo, tem que ser algo maravilhoso, com intenções mais intensas, com uma adoração mais avivada, para que haja essa disposição do nosso coração, de esse algo novo de Deus. Eu disse aqui esses dias atrás, em uma das nossas celebrações, que até uma nova terra Deus está fazendo para nós, Deus já fez para nós. Nós precisamos de esperança para investir em novos começos. Invista no seu relacionamento com Deus, invista na sua fé nele, acredite, é tempo hoje de você oferecer tudo para Deus, de você oferecer tudo para Deus, parar de reclamar e agradecer tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Viva a dimensão da multiplicação na sua vida, mas só viveremos assim, se entregarmos tudo para Ele. Queridos, nem todo sonho que você tiver vai se realizar, mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu, diz Rick Warren. Você tem um sonho, você precisa investir nesse sonho. Você tem um projeto, você precisa investir nesse projeto. Só que nunca esqueça de Deus. Nunca esqueça dele, porque ele te dá força para levantar, ele te dá vida, ele te dá saúde, ele te dá esperança, ele te dá semente, ele te dá recurso, ele te dá tudo. E às vezes nós esquecemos dele. Não. Então, precisamos de esperança para investir em novos planos e projetos. Segunda coisa, nós precisamos de esperança para investir em recomeços após crises pontuais. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 11, 24 e 26. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar e perigos dos falsos irmãos. Olha só quantas coisas o apóstolo Paulo vivenciou e não desistiu de investir em crises, em recomeços após crises. Ele não deixou de investir, mesmo em prisões, mesmo sendo açoitado, chegava todo assim, sofrido, marcado, não é por açoites, por humilhação, e ele estava na prisão, e ele escrevendo cartas para a igreja. Ele nunca deixou de investir em tempos de crise. Ele nunca deixou de investir em tempos de crise, e também nós não podemos deixar. O que eu quero dizer para vocês é que injustiças, violências, acidentes, crises, perseguições, perigos, ele cita aqui, nas cidades, nos desertos, nos mares, traições. Queridos, Paulo escolheu não parar diante dessas tantas outras derrotas da sua vida. Olha só, Paulo foi um vencedor porque ele não desistiu. Nós seremos vencedores porque não vamos desistir. A sua identidade não é o seu erro ou o seu pecado. Como nós temos falado no 30 semanas, eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas, em áreas. Eu não sou o meu pecado, eu não sou o meu fracasso, eu não sou o meu erro, eu não sou isso, eu sou um filho, e você é um filho e uma filha amada de Deus, vencendo as circunstâncias da vida. Olha, queridos, você não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracasso quando você desiste. Então,
Sua derrota temporal pode se tornar um trampolim pessoal para novas conquistas, ou pode se tornar uma sepultura para sonhos. Então faça dos seus fracassos trampolins para você continuar insistindo, conquistando, avançando e investindo. Faça escolhas e atitudes do coração. Eu quero Jesus, eu escolho o reino, eu escolho obedecer o Senhor, eu escolho viver uma vida diferente. Olha o que diz o texto de Tiago capítulo 1 versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz, bem-aventurado é o homem que persevera, que não se entrega. Por isso, se você hoje tem vivido dias difíceis, de crise, olha, eu vou dizer uma coisa para você, sem qualquer dúvida, você pode investir no reino, você pode investir em adoração, você pode investir em comunhão com o Senhor, e mesmo diante de fracassos e lutas da vida, você vai escolher ser vitorioso. Por quê? Porque nós temos alguém que já venceu, e nos deu a bênção, a presença, a unção de sermos vitoriosos em nome de Jesus. Terceira coisa, queridos, vamos caminhar aqui para termos esperança, para juntos nós precisamos ter esperança para investir em crescimento pessoal em tempos de mudanças. Colossenses 3:10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Olha só, o conformismo é o carcereiro da liberdade e é inimigo do crescimento. O único crescimento que não é uma decisão é o crescimento físico, porque todos os outros são frutos de decisões, escolhas e atitudes. Por exemplo, emocionalmente, podemos crescer em tempos de mudanças. Olha o que diz Provérbios 4:23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde as suas emoções, tenha uma estabilidade emocional. Não seja levado por vozes que não têm o temor de Deus. Não seja levado por vozes que realmente querem te levar longe da presença de Deus. Guarde o seu coração, guarde a sua fé, guarde o seu coração nele. Não seja levado por ventos. E aqui, de maneira espiritual também, você pode crescer em tempos de mudanças. Olha o que diz 1 Timóteo 4:13: dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Dediquem-se, é uma ação. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Você pode crescer também no espiritual, queridos, isso é uma grande verdade. Você pode crescer também de forma acadêmica e profissional. Provérbios 4:13: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Guarde as instruções, se apeguem às instruções, não as abandone. Seja constante, seja firme, não pare de crescer. Tem muita gente aproveitando essa oportunidade que tem para ficar mais em casa, para crescer espiritualmente. Eu sei, na nossa comunidade tem gente que perdeu o emprego, tem gente que estava numa crise sem precedente, mas se reinventou com a força de Deus, pediu oração, tem dedicado a sua vida ao Senhor, o seu coração, os seus recursos a Deus, e Deus tem abençoado, porque cresceu, foi atrás, correu. Eu vou dizer para você o nosso testemunho aqui como pastor. Sabe, gente, eu assisti institucional, eu orei, eu pedi ajuda,
E nós estamos trabalhando, estamos avançando, porque nós, mesmo diante das dificuldades, nós não podemos parar de crescer. E agora nós vamos sempre avançar. Crescimento significa mudança, e toda mudança implica em riscos de passar do conhecido para o desconhecido. Então não tenha medo de crescer, não tenha medo de se expor, porque o Senhor é contigo. Quarta coisa que eu vejo para nós termos esperança é investir na cura pessoal em tempos de perda. Olha só, Jeremias 33:6, todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança, diz a palavra de Deus. E eu me apego nessa palavra, eu me apego às verdades do Senhor. Deus está completamente interessado na sua cura, Deus está completamente interessado no seu coração, Deus está completamente interessado em tocar a sua vida, em restaurar a sua vida. Olha o que diz o texto de Mateus 20:34, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Sabe o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Ele quer trazer esperança, e Ele quer abrir os seus olhos espirituais para você enxergar quem Ele é, enxergar quem você é. Você não é o fracasso, você não é o pecado, você não é um zero à esquerda, você não é um ninguém, você é um filho, você é uma filha amada do Senhor. E é tempo de você ser curado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Tem cura para você, tem cura para a sua família. Agora eu te dou uma dica aqui. Se você realmente quer ser curado, viva, ande ao lado de pessoas certas, que desejam o mesmo que você. Deus vai te mostrar, Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vai fazer você crescer, que vai fazer você sair da sua zona de conforto, da sua mediocridade mental, e vai viver um novo de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu quero estar do lado de gente que me abençoa. Não estou dizendo pessoas que são falsas, que bajulam, não é isso, mas pessoas que falam a verdade, mas que sonham comigo, que estão caminhando no mesmo trilho que eu estou. Essa é uma grande verdade. Olha só o que diz Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Seja agradável, não seja bajulador, mas seja agradável. Honre as pessoas. Sabe o que é honrar? É dar valor. Valorize as pessoas que estão ao seu redor, valorize os teus líderes, valorizem as pessoas que trabalham com você, valorize o teu patrão, valorize os seus companheiros de trabalho, valorize a sua família. Isso é a cultura da honra, é você reconhecer que elas são almas preciosas para Jesus e que têm um potencial muito grande de serem transformados e restaurados pelo Senhor. Isso é honra. Honre as pessoas, viva um tempo de cura pessoal em tempos de perdas, viva essa cura. E último, queridos, que eu quero dizer para vocês, para termos esperança, para investirmos em relacionamentos com propósitos. Uau! Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. As pessoas que estão ao seu redor, Deus tem um propósito. Onde você está, Deus tem um propósito. Na família que você se encontra, Deus tem um propósito. Na comunidade que você participa, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Deus não joga dados. Deus não joga a sorte de ninguém. Deus dá propósito. Deus dá propósito para você. Deus dá propósito para o seu coração. Então, viva com esperança, para investir em relacionamentos com propósito. Em relacionamentos com propósito. Olha só, você pode se relacionar por muitos motivos.
Muitas pessoas estão ao seu redor por muitos motivos, mas você precisa ter sabedoria de como, com quem, para que você vai se relacionar com as pessoas da sua vida. Quais são as intenções ao qual você está se relacionando com essa pessoa? Relacionamentos são para evangelismo. Todas as pessoas são importantes e têm um potencial gigantesco de se tornarem, de saírem de pessoas comuns, de deixarem de ser pessoas comuns para se transformarem em extraordinários discípulos de Jesus. Então, relacionamentos com evangelismo, para evangelismo. Outro tipo de relacionamento é o relacionamento por serviço social. Você fazer boas novas, não para ser salvo, mas porque você é salvo por Jesus, você tem prazer em abençoar pessoas, em ajudar pessoas necessitadas. Outra coisa, relacionamentos profissionais. Você sabe aquela pessoa que é séria, aquela pessoa que tem ética, aquela pessoa que tem princípios. Você sabe, e na verdade, queridos, se as suas intenções forem boas, Deus colocará pessoas também com intenções boas ao seu lado, que vai te ajudar. Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa humilhar ninguém, você não precisa fazer nada fora dos padrões de Deus para ser próspero, para viver a dimensão da multiplicação. Eu tenho certeza que eu estou dizendo isso. Você pode investir realmente em relacionamentos que vão somar na sua vida profissional. Outro tipo de relacionamento são os afetivos. Deus com certeza quer que você viva relacionamentos saudáveis e não nocivos. Quem sabe hoje você está até dentro da sua casa com relacionamentos nocivos, com dificuldade de se relacionar, porque você vive uma mentira, porque você vive fazendo coisas que realmente é de enganação, e ali você não tem a coragem ou até a disposição de acertar e aparar as brechas. Então, queridos, diante disso que eu estou dizendo, relacionamentos afetivos têm que ser também saudáveis, têm que somar na sua vida e te fazerem crescer. Relacionamentos de crescimento em fé. Cuidado com quem você anda. Tenha cuidado com quem você anda, com quem você abre o seu coração. Nós devemos amar a todos, mas nós devemos caminhar com pessoas, andar juntamente com pessoas que não são perfeitas, que até nem pensam igual a gente, mas que tenham um propósito, de crescimento, que gere comunhão, uma comunhão saudável, uma sinceridade, uma lealdade. Isso é importante. Por isso devemos ter esperança para investir em relacionamentos com propósitos. A Bíblia diz, uma frase que eu li muito interessante, diz assim, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. Então, quando você entra em um relacionamento sem propósitos, você acaba alcançando os propósitos dos outros. Você vive aquilo de tabela, você perde a sua identidade, você não é quem você é. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer te usar assim, do jeito que você é. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida desse jeito que você é, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem cura, porque Ele quer te usar. Então, nós não podemos viver os propósitos dos outros, nós vamos viver os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, e pessoas acrescentarão propósitos em nós. Isso é sensacional. Então, quero concluir dizendo o seguinte: vamos desistir de desistir, vamos agora nos apegar firmes na palavra de Deus, com sinceridade, com temor, com relevância, com a presença de Deus. Por quê? Porque esse é o tempo de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz em Salmo 71:14: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Como diz também Lamentações 3:21, Jeremias escreveu. Lembre-se dessas palavras que pode lhe dar esperança nessa semana. Presta atenção: todavia,
Lembro-me também do que pode me dar esperança. Se lembre daquilo que pode dar esperança. Salomão diz, Eclesiastes 9:4, enquanto existir vida, existe esperança. Então, viva essa nova semana, viva esse novo mês, viva com novas expectativas, com novos começos, viva com fé, viva com esperança, porque o Senhor te ama e o Senhor quer que você invista com esperança no reino, que você viva investindo mesmo em tempos de crise, e você colherá o sobrenatural na sua vida e na sua casa. Ok, queridos? Eu quero orar com você. E antes de orar, eu deixei agora, por último, para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós, queridos, estamos entendendo nessa manhã de Deus, que para ser multiplicado algo, nós precisamos entregar ao Senhor. No texto de Lucas, os discípulos entregaram nas mãos de Jesus. O que Jesus fez? Ele abençoou ao Senhor e entregou nas mãos dos discípulos, e das mãos dos discípulos é que foi concretizado o milagre sobrenatural. Se você quer viver um milagre sobrenatural na sua vida espiritual, financeira, na sua família, ofereça ao Senhor as primícias, tudo é dele. Não pegue aquilo que não é seu, devolva ao Senhor, porque nas mãos dele, ele fará coisas extraordinárias. Eu quero orar e pedir para que você nos ajude nessa obra, com a sua oferta, com o seu dízimo, com as suas primícias. Está aí os dados bancários da nossa comunidade, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Nós precisamos da sua ajuda. Nós pedimos porque nós entendemos que a obra do Senhor, ela é realmente realizada com a fidelidade de Deus e com a lealdade e com a fidelidade do povo do Senhor. Por isso, é o Senhor que sustenta a sua igreja, mas Ele usa a mim e a você. Por isso, nos ajude, porque temos planos, temos projetos para abençoar muitas pessoas, e a sua generosidade abençoará vidas. Eu quero orar, vamos orar? Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial, por esse tempo, Senhor, onde nós meditamos a Sua palavra, nós crescemos na Tua palavra, nós entendemos, Pai, que o Senhor é o mestre da multiplicação. Quando entregamos tudo nas Suas mãos, o Senhor, ó Deus, realmente faz milagres. Por isso, Pai, nós entendemos que hoje, no dia de hoje, nós precisamos entregar tudo ao Senhor, nós precisamos entregar tudo ao Senhor, porque é no Senhor que está a bênção, é do Senhor que o fluxo acontece. Papai querido, eu quero orar para este meu irmão, para esta minha irmã, para aqueles que nos assistem, que o Senhor fortaleça a fé, que o Senhor abençoe, meu Deus, que os teus filhos não parem de investir no teu reino, mesmo em tempos de crise. Senhor, prospera, abençoa, nos faça entender, ó Pai, que tudo tem que ser oferecido e dado ao Senhor, Pai, porque quando recebemos de Ti, Senhor, a unção é extraordinária, e com certeza seremos muito, muito prósperos e abençoados, Pai. Que o Teu povo tenha uma semana extraordinária, que o Teu povo tenha uma semana, Senhor, fantástica na Sua presença, e assim, Senhor, nós vamos ter mais responsabilidades com tudo aquilo que o Senhor nos deixa nas mãos. Senhor, com sabedoria, nós queremos, ó Deus, administrar e investir no Teu reino. Nós oramos assim, Senhor, e viveremos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus, e até na próxima transmissão, juntos pelo Rei e pelo Reino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que bom que você esteve até aqui conosco, que você possa ser cada vez mais ministrado. Para isso, faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho. Assim você vai receber as notificações toda vez que a gente fizer esse culto online, beleza? Aí tem também o nosso Instagram e o nosso Facebook. Corre lá, a gente sempre está fazendo transmissões ao vivo, oração, você vai ser muito abençoado e impactado. Deus abençoe.